explicação é a parte de texto, é a parte fácil de ler, mas que não diz o que a gente está querendo levar. Eu concordo com o Camilo que o momento e a integração dos temas de inovação do Felipe e de sustentabilidade do Camilo são temas que são os que a gente está querendo estimular de forma prática. Então o conceito é basicamente a Braskem incentivando empreendedores que desenvolvem projetos inovadores, que melhoram a vida das pessoas através do plástico. Tá bom. Beleza, um monte de palavra aí, mas o que a gente quer dizer com essa história? Explorando um pouquinho do conceito de inovação colaborativa, ou inovação aberta, a gente entende que por que um programa desse faz diferença? Porque as inovações vêm da diversidade. As inovações vêm da capacidade de várias pessoas distintas olharem de pontos de vistas distintos para problemas que temos. E aí eu gosto de explorar para a gente refletir. Quando a gente faz qualquer pergunta, sempre, para que um negócio existe? Qualquer negócio. Eu tenho certeza que 90% das respostas são para gerar lucro. Tá bom, é para gerar lucro, mas é para um pouco mais do que isso. E aí eu peguei a primeira lição do livro do Felipe, se vocês derem uma olhada, é o sonho à frente do dinheiro. E é aí que as coisas começam a se conectar. Para a gente falar de inovação, para a gente falar de sonho à frente do dinheiro, eu tenho alguns exemplos do que a gente está provocando e do que a gente espera identificar e fomentar através do Braskem Labs. Um pequeno desafio do mundo: 9 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento não têm acesso a próteses e órteses. E onde é que o plástico faz diferença? Vocês sabem, mas é só para a gente reforçar. Isso aqui é um exemplo de uma mão feita com peças de impressão 3D. Tem diversos plásticos já podem ser usados em impressão 3D, inclusive no Congresso de Inovação promovido pela CNI tinha uma impressora 3D funcionando com polietileno verde. E ela se conecta com celulares e smartphones de qualquer natureza para que ela possa ser programada e possa ser utilizada. Olha o tipo de acesso que isso gera. Aqui é um outro exemplo, Remotion Key, e eu não estou me apegando se são exemplos fora do Brasil ou dentro do Brasil. A gente levantou exemplos do que refletem os tipos de estímulos que a gente está olhando. Não fizemos uma análise aprofundada, são só para exemplificar. Isso aqui é um joelho que custa $20 para ser produzido. Eu brinco que eu só descobri que Roberto Carlos não tinha uma perna depois dos 25, 26 anos de idade, que eu nunca tinha notado. Eu vi os shows dele na televisão e falava, bom, um cara normal. Um dia eu falando, não, ele não tem uma perna. Eu falei, como assim? Ele paga fortunas e tem próteses que simulam o movimento no palco sem nenhum problema. Como é que você gera acesso para esse tipo de coisa? Como é que você põe isso na mão de uma pessoa normal, de qualquer pessoa? Como é que você põe isso para uma pessoa comum? Enable quebra um pouco a lógica do só produto. Enable é uma comunidade que conecta. Quem cria projetos para impressão 3D de próteses com usuários e quem tem impressão 3D, impressora 3D em casa, ou impressora 3D em diversos lugares que já permitem que a gente faça impressão 3D. De novo, a inovação não está só no produto, ela pode estar no modelo de negócio. O que pode ser gerado através disso? Mais um desafio. Países em desenvolvimento é comum ter que andar quilômetros diariamente para ter acesso à água. Duas soluções muito simples, muito triviais. Do ponto de vista da tecnologia, não tem nenhum desenvolvimento. A inovação não está na tecnologia. A inovação está na aplicação. Simplesmente são reservatórios de água que são num formato cilíndrico que permitem que eles sejam rolados. Acaba com a velha lata d'água na cabeça no Brasil. De novo, olha os diferentes níveis, e aproveitando a fala do Felipe,
onde a gente conecta os diversos temas de solução. Pode ser no modelo de negócio, pode ser na produção, pode ser na inovação do material que você está usando, pode ser no teu canal de acesso a mercados. No mercado específico que você atua, tem uma série de inovações que podem ser feitas. Mais um. Segundo o OMS, 4.000 crianças morrem por dia devido a doenças causadas por água contaminada. Simples. LifeStraw é um canudo com filtro d'água, com filtro de carvão ativado. De novo, nenhuma novidade. Não tem nada de... Onde é que está a novidade? Na aplicação. Como é que eu vou usar? Olha essa segunda solução. É uma bola de plástico. O fundo é preto. Ele separa a água. Ele tem um separador no meio. Você aquece no sol, a água que está contaminada embaixo vai evaporar, vai separar. Você tem acesso à água potável num lugar onde tem muita luz e tem pouca água. De novo, é só aplicação. E eu estou fazendo muito essa provocação de que a inovação não precisa ser, não é que não pode, no produto, na inovação tecnológica, mas ela pode ser muito mais simples do que parece. Algumas coisas, se a gente não olhar com carinho, você nem percebe que tem inovação. Se você não olhar e falar, isso aqui pode fazer diferença, e se eu der acesso, eu gero impacto monumental. O Orca Water foi criado por um designer italiano. Eu tive a chance de conhecer esse indivíduo, é um cara um pouco maluquinho assim, mas ele criou a gente brinca que chama de um abacaxi gigante, isso aqui tem 10 metros de altura, com uma estrutura de bambu e por dentro é uma rede de polipropileno. E ele foi feito para funcionar na Etiópia, onde a diferença de temperatura entre a noite e o dia é muito grande. Já foi testado e ele capta até 100 litros de água da atmosfera, sem que haja chuva, só captando da atmosfera. Olha o impacto que isso causa. Olha o propósito por trás. Esse cara aqui fala, eu faço investimentos pessoais, poucos investimentos. O propósito à frente do dinheiro. Na hora que ele resolver, isso aqui vira um negócio grande. Enquanto ele está desenvolvendo, a vontade dele é de criar a solução. Último desafio. Mais de 1 milhão de bebês morrem no mesmo dia que nascem todos os anos. E segundo a OMS, cerca de 70% dessas mortes poderiam ter sido evitadas. 2 soluções simples. São incubadoras. Essa aqui, por acaso, tem uma eficiência como qualquer incubadora que você vai encontrar no Einstein, ou no Sírio, ou em qualquer grande hospital do país, ela é inflável. Hoje custa 250 pounds, porque foi criada na Inglaterra. Imagine isso em escala. Não custa 250 pounds, custa muito menos. Qual é o tamanho do mercado potencial para um negócio desse e qual é o tamanho do impacto? Quantas vidas podem ser salvas por um produto desse? E isso só é viabilizado porque o nosso produto, falando aqui em casa, é um produto que permite que... Só tem limites para a criação que estão ligados à nossa imaginação. Tudo pode ser feito com esse produto. Agora, como é que a gente aproveita as grandes oportunidades e como é que a gente faz com que essas soluções, que vão, inclusive, diferenciar a imagem que o plástico tem perante a sociedade, possam ganhar escala com mais velocidade? Como é que a gente dá ritmo para isso? Isso vem através de um modelo de empreendedorismo ligado à inovação. É através de modelos de negócio. Não é através, como disse o Camilo, não é através da filantropia. É através de negócios que possam ter escala, que possam gerar o seu grande impacto e que possam ser acelerados para gerar a receita e o lucro que a gente espera. É através desses modelos que a gente vai ter um grande potencial. E aí, quando eu falo de startup, eu fiz questão de colocar aqui startups, intraempreendedores e novos negócios. Porque startup já é um
um nome que remete à pequena empresa que nasceu ontem ou anteontem e que está no fundo do quintal, mas você pode começar a olhar para isso com novos conceitos. Felipe trouxe aqui alguns dos exemplos. Eric Rice, com o Lean Startup, até sugiro que vocês conheçam, acho que ajuda muito a pensar em como promover inovação, como mudar a cabeça de quem está na empresa que ainda faz, eu planejo, gasto recurso, e de repente eu tenho que entrar no mercado ou não tenho. Se eu falhar, a minha falha é muito grande. Como é que eu experimento antes? Como é que eu exploro isso? E esse conceito aparece na lógica da startup. Isso pode ser aplicado em qualquer lugar, isso pode ser aplicado dentro de casa, dentro de uma empresa, isso pode ser aplicado para o intraempreendedor que tem na empresa. Vou trazer um exemplo da Intersemente. Intersemente é uma grande produtora de cimento no Brasil. Eles estão fomentando e aumentando sua estrutura de inovação. E eu conheci eles num evento que tem acontecido em São Paulo, que chama Brasil Ventures, que une empresas que estão promovendo esse tipo de solução, esse tipo de fomento. A Intersemente fez um programa para dentro de casa. Ela falou, eu preciso de um processo de inovação que vai olhar para aqueles projetos que hoje, ou num primeiro momento, eles são tão pequenos que eles saem do meu pipeline de projetos. Que eu tiro o foco de fazer inovação. Que quando a gente olhar lá para a história do tempo dedicado, eu não vou querer dedicar tempo. Mas como é que eu faço? Eu dou autonomia para esse indivíduo. Eu deixo ele criar o negócio dele. Tem um cara dentro da minha empresa que tem o potencial de fazer um pequeno negócio novo. Deixa ele rodar. Estimula ele. E ele pode fazer novos negócios, ele pode fazer uma startup dentro da própria empresa. Pode virar a tal da spin-off depois, pode não virar, pode captar recurso. Muitas formas de fazer isso crescer você pode usar. Mas isso é inovação aberta. Isso é dar espaço para que as pessoas que têm o seu propósito muito conectado ou muito fortes e que tenham conexão com o que a gente quer que aconteça, elas vão fazer andar. Deixa elas andarem. E aí alguns conceitos para a gente explorar. Você já deve ter escutado de aceleradoras ou no mínimo incubadoras. As incubadoras foram fomentadas pelas grandes empresas, pelos grandes grupos que fazem capital de risco, venture capital. Os caras olharam um momento e falaram, bom, eu não tenho projetos novos com maturidade suficiente para fazer meus grandes investimentos de risco. Como é que eu fomento a criação de investimento de novos negócios? Criou-se as incubadoras, mais ou menos na década de 90. Incubadoras muito conectadas a universidades, é um ambiente de proteção, é quase um ninho para novos negócios. As incubadoras são ótimas. Só que eles começaram a perceber, esses mesmos investidores de risco, que tinha um gap entre as incubadoras e os negócios que começam a ganhar escala, que já testaram o mercado. Tem um buraco. Essas empresas morrem. O que falta? Criou-se mais ou menos na década de 2000 o conceito das aceleradoras. A aceleradora, ela tem dinheiro de investimento normalmente para pequenos investimentos. O que são pequenos investimentos? 30, 50, 100, 200 mil reais. É pouca coisa. Para pequenos negócios faz uma diferença monstruosa. E ele faz um processo de acompanhamento, mentoria, coloca executivos experientes para conversar com esse empreendedor. Coloca ele em contato com uma rede de relacionamento que aquele empreendedor sozinho não acessa. Ensina ele a trabalhar alguns temas, pode ser gestão de pessoas, pode ser marketing, pode ser vendas, que ele também tem gaps para conseguir montar. Talvez ele não saiba montar seu plano de negócios adequadamente. Como é que ele acessa mais investimento? Um cara desse, que olha para uma empresa pequenininha, que tem risco no negócio, ele não quer investir sozinho. Como é que eu faço com que esse cara acesse outros investidores e levante mais capital para o negócio dele acontecer? Esse é o conceito da aceleradora. E para que vocês tenham uma ideia de como é que nós estamos no Brasil no estímulo a pequenos e novos negócios, sejam eles onde forem, dentro de grandes empresas ou em pequenas, se a gente olhar para startups, é um número para a gente ter de referência, elas movimentaram 2 bilhões de reais no ano de 2012.
6 aportes e aquisições de grandes empresas a startups foram feitas nesse mesmo ano, por mês. E a gente tinha mais ou menos 29 aceleradoras e 384 incubadoras. Lembrando que eu comentei, as incubadoras são mais antigas. Só que o número alarmante está aqui embaixo. Investimento anjo é uma das grandes referências. Investimento anjo é aquele investimento pequenininho, realmente pequenininho, feito muitas vezes ou basicamente por pessoas físicas, como aposta num novo negócio. Pode ser, às vezes a pessoa até tem um portfólio de investimentos em startups, mas é um investimento pequeno. E no Brasil, investimento anjo é da ordem de 700 milhões de reais por ano. Quando a gente olha para os Estados Unidos, eu não vou nem olhar para a Europa, eu vou tirar direto para os Estados Unidos. 60 bi. A diferença da ordem de grandeza não reflete a diferença de economia. Então não é aí que está a diferença. A diferença está na cultura de inovação de negócios, de fomento de novos negócios, de fomento de empreendedorismo. Está faltando no Brasil a gente estimular isso. Está faltando no Brasil a gente criar novos mercados. Para quem já olhou para o mercado americano, a tendência que a gente tem é de falar, bom, no mercado americano eu posso criar qualquer coisa que a gente consegue emplacar. A cultura é outra, não é só criar. Existe um ambiente fértil para a criação. Tá bom. O que a Braskem está fazendo? E o que é o Braskem Labs? Como é que a gente vai executar isso? A gente definiu alguns objetivos. Identificar ideias inovadoras na aplicação do plástico. A gente sabe que a gente precisa mudar a imagem do plástico para a sociedade como um todo. A gente precisa fortalecer a imagem de que o plástico resolve uma série de questões e não é o vilão das questões ambientais. A gente quer engajar os diferentes públicos, sejam vocês, sejam universidades, sejam empreendedores que nunca tiveram acesso ao mundo do plástico ou só vão acessar porque estão tentando desenvolver um produto específico, a pensar em aplicações socioambientais inovadoras. Aplicações que geram impacto com o plástico. Acelerar projetos promissores, escaláveis e com impacto socioambiental. E, por fim, fortalecer a contribuição do plástico na construção de uma sociedade mais sustentável. Deixar disso efetivamente claro. A gente tem como parceiro a Endeavor. Para quem não conhece, a Endeavor é uma ONG que tem como meta fomentar o número de empresas de grande crescimento no país. O que eles querem são empresas que cresçam muito mais do que o nosso PIB e que efetivamente contribuam para a construção da nossa economia. Tem larga experiência em fazer processo de o que eles chamam de tração de empresas de médio porte, ou grande porte, ou até médio para grande porte, ou fazer processos de fomento a startups, criação de planos de negócio e como é que esses caras conseguem acesso a recursos. E a gente tem algumas fases para passar. A gente tem uma fase de divulgação, que é o momento que estamos vivendo agora, e inscrições. As inscrições vão até dia 31 de julho. Já vou mostrar um cronograma rápido do que é isso. Vamos fazer um processo de seleção com aqueles critérios que a gente comentou. Tem que usar plástico, tem que gerar impacto socioambiental, tem que ter potencial de escalabilidade. A gente tem trabalhado aqui com uma lógica de parcerias com os players de mercado que fazem investimento de risco. Então a gente está falando com o Vox Capital, a gente está falando com o Move Investimentos, a gente está falando com uma série de investidores de risco que sabem e estão acostumados a fazer isso. E eu já vou mostrar por quê. Eles vão nos ajudar a selecionar essas 20 finalistas que vão passar por um processo de capacitação que começa num evento de diagnóstico, onde a gente vai avaliar, de novo, lembra que eu falei, não estou falando de startups como lógica, mas eu não estou falando só de pequenas empresas. Se eu tiver empresas que têm bons potenciais de negócio, mas ela já tem uma maturidade de negócio, já tem uma fase mais avançada, conhece um pouco mais do que está falando, como é que a gente vai ajudar esse cara a dar um passo para frente, a ganhar velocidade no seu crescimento?
Então a gente faz esse momento de diagnóstico para poder planejar como é que nós vamos fazer o processo de mentoria e capacitação. E esse processo vai durar 2 meses. Aqui a gente vai ter executivos da Braskem envolvidos, executivos de mercado da rede Endeavor, participando desse processo de mentorias e falando diretamente com os empreendedores que forem selecionados, para ajudá-los a a crescer o seu modelo. No fim desse processo, eles vão fazer, em um dia, a gente vai fazer um processo em que os 20 vão apresentar os seus negócios para um grupo grande de pessoas. E esse grupo vai ter pessoas da Braskem, investidores de mercado e parceiros da Braskem que têm o perfil e que têm interesse em participar desse processo. Lá no final, pode ser como investidor, pode ser como alguém interessado em novas tecnologias e novas soluções. Esse vai ser o processo em que a gente conecta esses empreendedores com os potenciais investidores. E não os investidores formais especificamente, mas os investidores de risco, que são caras que estão acostumados a esse mundo, que tomam mais risco. É muito difícil, na prática, acessar todos aqueles locais de fomento que foram colocados pelo Felipe para um cara pequeno. Ele não sabe fazer isso. Ou se ele sabe, às vezes ele não tem a condição mínima para acessar esse recurso. Às vezes o recurso é muito grande porque ele precisa. O passo que ele está dando agora, ele ainda não experimentou o mercado adequadamente. Ele precisa dar um passo anterior antes de chegar lá. E é aqui que a gente faz essa conexão para fomentar esse passo. Esse é um processo que vai até novembro. Então a gente faz processo de inscrições até julho, triagem em agosto, capacitação em setembro, outubro. E em novembro a gente faz a seleção. A Braskem vai selecionar 2 desses empreendedores para fazer um aporte também de característica intelectual, de conhecimento, mais aprofundado. Se a gente tiver que ajudá-la a desenvolver, a conhecer uma tecnologia de produção de algum tipo de material que tem em outro lugar do planeta, tem que ir para a Alemanha conhecer uma produção específica. A gente vai fazer esse tipo de coisa. Se precisar desenvolver alguma coisa mais específica para ele, como é que ele faz a produção do produto dele, é nisso que a gente vai aportar. Esse é o Braskem Labs. Eu vou deixar um videozinho que faz conta rapidinho o que é, e aí a gente abre para perguntas e vocês podem ficar à vontade para explorar o assunto.